Vocês conhecem aquela antiga canção de ciranda infantil? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Dá a impressão que o vidro é fraco, como o amor que tu me tinhas, e que por isso acabou e o anel quebrou. Mas na verdade não é bem assim. O vidro não é fraco, muito pelo contrário, é bastante forte e basta ver todas as construções que fazem hoje em dia com pisos, escadas, paredes, guarda-corpos, laterais e fundo de piscinas em vidro e que apresentam toda a segurança necessária. Para se romper um material, é necessário romper as ligações entre as moléculas que o constituem. E a resistência dos materiais é ditada pela força de união de suas moléculas. Um material fraco é aquele que rompe facilmente, pois a ligação entre suas moléculas é fraca. Por exemplo, um giz. Ele, de fato, é fraco e muito fácil de partir. Agora imaginem uma peça de vidro com o mesmo formato de um giz. Por exemplo, esta. Ela será muito difícil de partir, pois as ligações das moléculas que constituem o vidro são muito fortes. Por outro lado, se deixarmos cair no chão o nosso giz de vidro, haverá grande chance dele se quebrar. O vidro, apesar de forte, é frágil. A fragilidade é uma característica de certos materiais que indicam que eles não resistem a impactos. O vidro aguenta esforço, mas não choques, devido à sua estrutura desordenada amorfa. Lembram-se da primeira aula? Uma peça de vidro, quando submetida a um esforço, se deforma elasticamente. A deformação elástica é aquela das molas, que ocorre quando se aplica uma força sobre elas, mas que quando a força some, tudo volta ao estado inicial. Isso acontece porque as moléculas dos materiais têm liberdade de se aproximarem e se afastarem um pouco uma das outras, mantendo a integridade da peça, desde que não se ultrapasse o limite de resistência do material. Porém, os vidros não se deformam plasticamente. A deformação plástica é aquela do chiclete. Quando o apertamos, ele muda de forma. E mesmo se pararmos de apertar, ele não volta mais à forma inicial. Um metal, usualmente, pode se deformar elástica e plasticamente. Elasticamente, onde os átomos têm liberdade de se afastarem ou se aproximarem sem destruir as ligações que os unem. E plasticamente, quando planos atômicos se escorregam uns sobre os outros. No princípio, os metais, quando recebem um esforço, se deformam elasticamente, como os vidros. Porém, aumentando-se progressivamente o esforço, ao atingir o máximo de deformação elástica possível, eles então se deformam plasticamente, como o chiclete, mas ainda não quebram. Eles conseguem absorver energia além de seu limite de elasticidade e desta forma avisam que, se continuarmos a forçá-lo, aí sim poderão romper. O vidro suporta os esforços até certo ponto, se deformando elasticamente e, se forçarmos além de seu limite de resistência, se quebra catastroficamente sem avisar, pois em sua estrutura não há planos cristalinos que proporcione escorregamentos. Mas qual é o mecanismo que faz um material forte, porém frágil, como o vidro se quebrar? Para ocorrer quebra, são necessários dois fatores: uma tensão de tração, um ponto inicial de crescimento para a trinca. Tensão de tração é aquela que fazemos para esticar algo. É o contrário da tensão de compressão que fazemos
para esmagar algo. O ponto inicial para a trinca pode ser um risco ou qualquer imperfeição na superfície e o chamamos de entalhe. Nos entalhes sempre ocorre uma concentração de tensões. Veja o que acontece quando se aplica uma tração numa peça sem entalhe e noutra com entalhe. As linhas desenhadas no centro da peça são linhas de tensão imaginárias que mostram como a tensão se espalha pela peça. Onde existe o entalhe, elas se desviam e várias acabam passando por um mesmo local, se concentrando justamente na ponta do entalhe, que vai receber uma força de tensão bem maior que o resto da peça. E quanto maior for o entalhe e mais agudo, maior será a concentração de tensões. Pode acontecer que esta tensão seja tão grande que ultrapasse a resistência do vidro nesse pequeno ponto, rompendo a ligação das moléculas, e então o entalhe aumenta. A concentração de tensão também aumenta, até que a trinca atravessa a peça. É o mesmo fenômeno que acontece quando queremos abrir um sachê de ketchup. Muitas vezes é bem difícil, mas o fabricante sempre deixa um entalhe onde ele mostra "abra aqui". Ou quando queremos cortar sem tesoura uma fita adesiva, é difícil. Vejam, eu vou tentar. Mas se fizermos um pequeno corte no bordo, e aí fica bem mais fácil. Os metais também têm entalhes na superfície, mas quando a tensão se concentra nesses pontos, o material flui e se deforma plasticamente, aliviando as tensões. Como no vidro não há possibilidade de deformação plástica à temperatura ambiente, isso não ocorre. Um entalhe pode ser qualquer risco, mesmo imperceptível na superfície do vidro. Sabendo disso, os vidreiros, quando precisam empregar o vidro em situações nas quais eles estejam submetidos a altas tensões, fazem um truque e usam vidro laminado, ou seja, diversas camadas de vidro intermediadas com o plástico. As camadas externas sofrem atrito pela utilização e se enchem de entalhes, mas as do centro estão protegidas e continuam como novas, e mantêm a alta resistência necessária do conjunto, que se torna próprio para produzir pisos, fundos de piscina, guarda-corpos, etc. No caso de embalagens, se faz um tratamento na superfície das mesmas que aumentam sua dureza. Estando mais dura a superfície, mais difícil é a geração de entalhes e maior se torna a resistência dos produtos. Outra maneira de melhorar a resistência do vidro é temperá-lo, quando se coloca tensões de compressão, esmagamento, nas superfícies que tendem a fechar os entalhes. O núcleo do vidro, em contrapartida, fica em tração, pois sempre a soma das tensões deve ser zero. Mas como nesta região o vidro está homogêneo, sem defeitos, ele não se quebra, e a resistência da peça como um todo aumenta bastante, de 3 a 5 vezes. Até a próxima aula.